Para mim, está sendo muito bom participar dessa conferência sobre disciplinas, porque eu tenho acompanhado a Igreja do Bueno nesses anos, e hoje 3 anos do tempo aqui do Bispo André e da Bispa Cibele, e a gente participa muito direto com vocês. Eu sempre falo que essa igreja está no meu coração. Então, falar também sobre disciplina eu acho muito bom, porque vocês sabem, eu já tenho testemunhado muito sobre isso, que eu sou uma pessoa muito disciplinada. E o jejum é uma disciplina como todas as outras. Quando a gente fala a palavra disciplina, a tendência nossa, até pelo sistema educacional que a maioria de nós vivemos no passado, fica parecendo que disciplina é algo ruim, é algo meio que castrador, mas não. Disciplina é algo que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, partindo de um propósito. Por exemplo, se você fizer um alvo de se tornar um corredor, você vai começar a caminhar. Depois, com passado alguns meses, você já está aumentando o seu tempo, depois você já passa a correr um pouquinho, e depois a correr muito e se torna um maratonista. E jejum é a mesma coisa, assim como todas as outras disciplinas. Então, se você começa a pensar assim, eu gostaria de saber fazer jejum, de praticar o jejum, vamos conversar aqui, porque eu acho que depois dessa conversa, você vai ver que não é nada tão difícil, não é nada tão assim pesado que você não possa desenvolver. Bom, quando eu era criança, faz muito tempo, não se falava muito em jejum nas igrejas evangélicas. Eu não via minha mãe falando em jejum, meu pai, eu não via os pastores falando em jejum. Por quê? Porque por muitos anos, por mais ou menos 100 anos, não se escreveu nada sobre jejum no meio cristão. E o jejum passou a ser uma prática meio que recusada por muitos. Por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu por causa de outras religiões que passaram a fazer do jejum tipo a automortificação da carne, e então o jejum passou a ser uma prática ascética, e para o povo cristão isso começou a ser bem rejeitado, bastante rejeitado, e lógico, né? Se você for olhar o jejum por esse lado, você rejeita mesmo. Mas na Bíblia era uma prática muito comum. Jejum era tão comum na Bíblia que quando Jesus falava sobre jejum, ele não falava assim, olha, eu quero incentivar vocês ao jejum, ou eu quero ensinar vocês a jejuarem. Não, ele falava, eu vou até ler com você aqui o texto de Mateus 6, versículos 16 e 18. E Jesus fala assim, quando jejuares, ou seja, é normal vocês jejuarem. Então, quando vocês forem jejuar, não vos mostreis contristados como hipócritas. É porque também muita gente queria mostrar que estava jejuando e mostrava assim aquele rosto abatido para dizer, eu sou muito espiritual, eu estou jejuando. E porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o texto de Mateus 6, versículos 16 a 18.
Bom, então aqui já começa alguma orientação. Quando você jejuar, você não tem que tirar foto orando e colocar no Instagram. Estou jejuando. Não, está errado, porque Jesus está falando exatamente isso aqui para os discípulos dele. Quando vocês jejuarem, não tirem foto e coloquem no Instagram fazendo propaganda que vocês são espirituais e estão jejuando, porque isso é coisa de hipócrita. Então Jesus chama isso de hipocrisia, religiosidade sem valor nenhum. Então a Bíblia, ela ensina a jejuar, ela ensina em muitos textos diferentes, ela ensina sentidos diferentes de jejum. Lá em Isaías 58 fala muito sobre o verdadeiro jejum. Não adianta você ficar jejuando e você não tratar bem os pobres, não ser uma pessoa que se relaciona bem, você ser uma pessoa cheia de ódio no seu coração. Não adianta. Mas o jejum é uma prática muito boa, porque quando você começa a fazer essas coisas, começam a vir à tona e você começa então a ter vontade de limpar o seu interior, porque o nosso jejum, ele não é apenas para a saúde, embora nós saibamos que jejum faz bem para a saúde, faz muito bem, mas o nosso jejum é uma busca espiritual. E também não é para negociação com Deus. Não adianta você falar, eu vou fazer o jejum porque eu quero arranjar um namorado. Não, não é assim. Você não tem que negociar isso com Deus. O seu jejum é um ato de crescimento espiritual e de intimidade com o Senhor. É claro que as bênçãos virão, mas as bênçãos virão não porque você está negociando com Deus. Eu faço jejum para que minha bênção chegue. Não. A bênção virá porque Deus é assim mesmo. Ele olha para o seu coração, Ele vê o seu amor, Ele vê a sua dedicação por Ele, e aí então a consequência são as bênçãos. Bom, voltando aqui na Bíblia, é importante ter propósito, porque tudo que nós fazemos é com propósito. Na nossa vida, nada deve ser sem propósito. Então, o propósito central do nosso jejum é intimidade com o Senhor, é adorar ao Senhor, é estar aquele tempo ali sentado no colo do Senhor, abraçando ao Senhor de uma forma especial. Então, o nosso jejum é um ato espiritual. É espiritual. Você vai ter mais comunhão com o Senhor com o jejum. Não tem como, porque você está ali naquele momento e você sente aquele vazio interior e você vai buscar de Deus e Deus traz então um preenchimento espiritual para você e você fica muito melhor em todos os sentidos. Você começa a perceber que a sua intimidade cresceu e também que a sua saúde está melhor. É incrível isso, mas não é para isso que você está fazendo, é claro, né? Como fazer o jejum? Talvez você esteja perguntando aí, mas como que eu posso começar? Como eu falei no início, é como você fazer outra prática, tipo a caminhada, a corrida. Você vai começar lentamente. Se você nunca teve a prática do jejum, você pode fazer assim, de almoço a almoço, do almoço de hoje para o almoço de amanhã, mas tomando sucos. Você pode tomar sucos de frutas, porque o seu organismo não vai suportar se você nunca passou 24 horas de jejum. Só com água, o seu organismo vai reclamar, você vai sentir muito peso. Então, faça com sucos de frutas. Você não vai tomar um liquidificador de suco cada vez também não, tá? É uma coisa dosada, uma coisa só para que você suporte, para que você não sofra tanto. Então faça um dia de 24 horas assim, de almoço a almoço,
tomando sucos. E você vai tirar os tempos para você estar em oração, porque o jejum é para você entrar em oração, em período de oração. Então você vai ter esse tempo com Deus e você vai poder contar muitas experiências maravilhosas. Fazendo isso toda semana, com o passar dos meses, daqui a 6 meses, por exemplo, você já se habituou a ter aquele dia, fazendo um dia só com suco, ali naquele seu período de jejum. Você pode aumentar o tempo de 24 horas, você pode passar para 36 horas. E assim você vai gradativamente alcançando um espaço maior de tempo, uma resistência melhor também, como é o caso do corredor. Também vai chegar à medida que ele for desenvolvendo pequenos períodos maiores, aumentando de pequeno em pequeno período, de forma que o período fique grande. E no caso de pessoas que tomam muito remédio, então tem algumas restrições físicas, como o caso dos diabéticos, de pessoas que têm problemas de estômago ou de coração e não pode passar tempos assim sem o alimento, você pode fazer jejuns parciais. O jejum de Daniel, nós costumamos falar o jejum de Daniel, porque Daniel deixou esse modelo de jejum quando ele separou 21 dias. Naquele tempo ele recusou todas as iguarias do rei e também as bebidas do rei. Ele só passou a comer o básico mesmo que ele precisava, que eram vegetais daquele tempo. Então você pode fazer um jejum de Daniel, tirando toda a carne, porque nós gostamos muito de carne. Você pode tirar toda a carne. Às vezes, para os goianos, tirar o arroz é um excelente jejum, porque goiano ama arroz. Ou então o doce, você que gosta muito de doce, ou café, às vezes você gosta muito de café. Tirar alimentos que você acha que não pode ficar sem. Então esse é o jejum parcial. Você mesmo vai decidir qual é o alimento que você vai tirar da sua rotina. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz o jejum de doces, eu era louca com doce. Eu gosto muito de doce, mas eu era desesperada por doce. Eu era aquela pessoa que, se passasse numa vitrine de confeitaria, eu entrava em delírio ali, porque eu queria todos aqueles doces. E aí então eu fiz 21 dias sem doces. Os 3 primeiros dias foram muito difíceis. Sempre que você for fazer um jejum assim prolongado, os 3 primeiros dias são difíceis. E aí eu pensava, eu não vou conseguir. Eu só pensava no docinho, no leite condensado. Mas aí quando passa os 3 primeiros dias, você consegue tranquilamente. Passa aquela dependência, sabe? Porque na realidade é uma vontade que vem de comer, não é fome, não é necessidade. É a dependência do organismo. Então, se você vence aquela dependência, você vai longe, você vai se desenvolver muito. Bom, o jejum também, quando é feito coletivo, ele tem um poder extraordinário. Em muitas situações na Bíblia, o líder convocava todo o povo para um dia de jejum. Vocês já viram no livro de Esther, quando Esther convocou para 3 dias de jejum, aquele jejum era muito radical. Ele era até sem água. Não é comum fazer esse tipo de jejum, porque é muito perigoso ficar sem água. Não é comum, mesmo os jejuns prolongados, como o de Jesus, que ele ficou 40 dias sem comer, ali no texto não diz que ele ficou sem água. Provavelmente ele teve a água, só ficou sem o alimento, porque é muito perigoso.
Não faça isso, porque pode prejudicar muito a sua saúde. Então tenha sempre água nos seus jejuns. E se você já chegou naquele nível que você não precisa do suquinho, mas só vai tomar água, é muito bom. Procure uma água boa, numa temperatura boa, para não ferir seu estômago que está vazio. E às vezes é bom pôr umas gotinhas de limão, porque dá um gostinho na água. Ela não fica, aí depois de 2 dias, não fica tão sem graça. Põe tipo uma colherzinha de limão dentro da água e você vai ter uma água muito boa para você passar aquele tempo que você está em jejum. E quando você iniciar a prática do jejum, você vai lembrar o seu objetivo. Não deixe de fora o seu objetivo. Não deixe de lembrar que o objetivo seu é para buscar mais intimidade com o Senhor. Para estar íntimo com o Senhor, íntima com o Senhor, para estar mesmo ouvindo dele, e as suas experiências serão maravilhosas, eu tenho certeza disso. Quando você tiver a prática de jejuar, você vai ver que você também terá andado um pouco mais espiritualmente falando. Você começa a receber dons do Senhor. Isso vai acontecer com você. Isso não é para isso que você está fazendo o jejum, mas isso vai acontecer porque através da sua intimidade com o Senhor, você vai receber dons do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar também mais poder, mais condições de agir dentro da esfera espiritual. A palavra de Deus, lá em Romanos 14, 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós jejuamos e desenvolvemos esta disciplina, isso fica muito claro e você passa a ter poder sobre a comida e não a comida ter poder sobre você. Você vai olhar para a comida e falar para ela assim: arroz, quem manda em você sou eu. Doce, quem manda em você sou eu. Café, quem manda em você sou eu. Chocolate, quem manda em você sou eu. Refrigerante, você está debaixo dos meus pés, eu mando em você. Porque você dominou a comida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Esse versículo é muito forte. Guarda ele com você, de Romanos 14, 17. E lembre também o versículo de 1 Coríntios 6, 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que você possa conseguir desenvolver a disciplina do jejum e que em breve você esteja contando experiências maravilhosas deste novo tempo na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Um abraço para você.